tarde, pessoal. Estamos aqui no 10, mais uma vez para gravar uma aula para vocês, para a gente complementar as aulas que vocês vão estar assistindo aí na televisão, né? Do Escola em Casa. E a gente hoje vai falar sobre o conto, que é um gênero narrativo. Sou a professora Regina, tá? Depois que vocês assistirem a aula, vão à plataforma lá para poder responder algumas questões, para a gente ver se vocês conseguiram compreender as informações que eu vou passar aqui para vocês hoje. Para começar a aula de hoje, eu trouxe um mini conto para ler para vocês, que é um conto que eu acho assim muito bonito. E ele foi escrito pelo escritor Eduardo Galeano e se chama Janela sobre Herança. Então esse mini conto, ele vai falar um pouquinho sobre sentimentos, amor, e começa assim. Paula Bonilla modelava barros e crianças. Ela era ceramista de mão cheia e mestre-escola nos campos de Maldonado. E nos verões oferecia aos turistas suas esculturas e chocolate com churros. Paula adotou um negrinho, nascido na pobreza, dos muitos que chegam ao mundo sem ter com quê, e criou como se fosse um filho. Quando ela morreu, ele já era homem crescido e com ofício. Então, os parentes de Paula disseram: entre na casa e pode levar o que quiser. E ele saiu com uma fotografia dela debaixo do braço e se perdeu nos caminhos. Toda vez que eu leio esse texto, eu me emociono, porque eu acho lindo demais. Em tão poucas palavras, o escritor, né, consegue trazer uma história com tanta carga sentimental pra gente. Eu não vou explicar muito, porque esse texto vai estar na plataforma para vocês fazerem atividade de interpretação, mas eu vou apresentar agora para vocês alguns elementos que fazem parte dos textos narrativos e, inclusive, do conto, que é um texto narrativo e que a gente estuda bastante na escola. Olha, contar histórias é uma manifestação que acompanha o homem desde a sua origem. Então, desde do homem das cavernas, o homem gostava de contar histórias. Então, a gente pode até ver isso a partir das imagens que a gente vê, né, que os homens primitivos desenharam nas cavernas. Ali eles estão contando algumas histórias, histórias das caças, as histórias das crenças deles, né? E aí a gente vai ver que ali a gente tem um texto que a gente, quando vê só a imagem, a gente já estudou, são textos não verbais. Mas com certeza, eles tinham muitos textos orais naquela época, né? Porque eles já se comunicavam. E só que naquela época não existia escrita. Logo, a gente não tem documentado as histórias que eles contavam entre si. Toda a história que a gente conta, ela vai conter alguns elementos que são básicos dos textos narrativos, das nossas narrativas. E a gente vai estudar esses elementos hoje. Primeiro, o enredo. Toda história vai ter um enredo. O enredo é o que eu quero contar. O que eu vou contar? Que história eu vou contar? Né? É o assunto da minha história, vamos dizer assim, é o enredo. Para a história acontecer, a gente também vai precisar de personagens. Os personagens são quem vai dar vida à história. E é eles também que vão viver os fatos da história que nós vamos contar. Toda história também acontece em um determinado tempo. O tempo é quando essa história acontece. Então a gente vai vendo aqui, ó, que para cada uma dessas palavrinhas principais, dos elementos narrativos, a gente tem uma pergunta que a gente pode fazer para a gente, né, identificar como responder determinadas perguntas, né? Quando que a história acontece? Então, estou querendo saber do tempo, então eu volto no texto e vejo quando que aconteceu. Quem vive os fatos? Então, quem são esses personagens? Quem está participando dessa história? Espaço. Toda história acontece também em um determinado espaço, ou seja, em um determinado lugar. Pode ser um ou vários. E também toda narrativa, toda história vai ter um narrador. O narrador é quem conta a história pra gente. Agora a gente vai ver mais detalhadamente
as partes, cada uma dessas partes dos elementos da narrativa que eu acabei de falar para vocês. Então, todo enredo, toda história vai se desenvolver, vai ter um conflito para ser desenvolvido. E esse conflito, eu diria assim, que é praticamente o componente mais importante, assim, praticamente, porque é ele que cria tensão na história e ele que vai prender a atenção do leitor nessa história. Então, a gente tem um conflito que vai ser apresentado pelo texto narrativo e a gente quer saber, nossa, como que essa história vai terminar? Como que esse problema vai ser resolvido? E esse conflito é uma força opositora, né? Que pode ser tanto um personagem, quanto o ambiente, ou o próprio universo psicológico das personagens. Todo texto também, ou todo enredo, ele tem que ter pelo menos essas 4 partes aqui. Olha, ele vai precisar de uma exposição, que é também chamado de introdução ou apresentação, ou seja, como que o meu texto começa, né? Como que essa história iniciou. Uma complicação, que também pode ser chamado de desenvolvimento, que é a parte onde vai ser apresentado o conflito da história, né? Onde os fatos vão estar sendo desenvolvidos. Um clímax, que é o momento de maior tensão no texto, e o desfecho, que é a forma como esse texto vai terminar, que é também chamado de desenlace ou conclusão. E a solução, né, desse conflito, dessa história. E essa solução pode ser tanto uma solução feliz, quanto uma solução trágica ou cômica, e aí por diante. Então, quando eu falo sobre as partes do enredo, lembre-se sempre que são essas. Toda história, como nós vimos, vai precisar de personagens. Esses personagens são seres fictícios e que são responsáveis pelo desempenho ou desenvolvimento do enredo. Então, até coloquei aqui, né, uma imagem dos Simpsons. São personagens de desenhos, né, que muitos de vocês com certeza conhecem. E cada um aqui é um personagem criado pelo seu autor, né, pelo criador da história. A classificação das personagens. Olha, as personagens, elas vão ser classificadas em protagonista, que é a personagem principal. Vamos dizer que aqui o personagem principal da história é o Simpson, né? O pai aqui da família. Esse protagonista, ele pode ser herói, que é aquele que tem aquela personagem que tem características superiores ao grupo que ele faz parte, ou ele pode também ser um anti-herói, que é aquele protagonista que apresenta características inferiores ao seu grupo. Na literatura brasileira, é interessante, os historiadores, os críticos literários, eles dizem que personagens protagonistas na literatura brasileira entram dentro dessa classificação de anti-herói. A gente também vai ter as personagens que a gente chama de antagonista, que é aquela personagem que vai se opor ao protagonista. E tem as personagens secundárias, que são aquelas personagens que têm uma participação menor na narrativa. Agora, às vezes, a gente fica em dúvida quando a gente lê uma história para saber realmente se todos aqueles nomes, elas são realmente personagens dentro do texto. Às vezes a gente lê textos que vão aparecer alguns nomes que não vão ser uma personagem, vai ser só uma citação. Por quê? Porque a gente tem que decorar bem isso aqui, memorizar. Só existe a personagem, só existe se ela participa efetivamente do enredo. Ou seja, agindo ou falando. Então, só é personagem se ela age efetivamente no enredo, certo? Lembre-se disso. E o tempo? Toda a história também vai acontecer em um determinado tempo. Esse tempo, ele também vai ter algumas subclassificações. A gente vai ter o tempo que a gente vai chamar de tempo cronológico, tempo psicológico,
A gente também pode ver aqui, contar mais ou menos a época, né? Entender que época que a história aconteceu, quanto tempo que essa história durou, vai entrar aqui dentro do tempo cronológico, tá? E a gente, algumas histórias também tem um processo de flashback. Então vamos ver isso. Dentro do tempo cronológico, a gente pode ver se a história, pode identificar em que época a história ocorre, né? Porque nem sempre a data de publicação da obra é a mesma época em que aquela história está acontecendo. Então, por exemplo, eu posso hoje, né, se eu fosse uma escritora, escrever uma história de, por exemplo, do século XV e publicar agora. Então, não quer dizer que a época vai estar ligada à data de publicação. A duração da história, também aí dentro do tempo cronológico, ele pode ser mensurado, às vezes, num tempo mais curto, com duração de minutos. Eu posso ter uma narrativa que aconteceu em poucos minutos, ou horas, ou anos, ou épocas. Isso entra dentro do tempo cronológico. E o tempo psicológico é sempre que o narrador, ele dá vazão ou narra, né, o pensamento que a personagem está pensando, certo? Então é quando aqui, ó, a imaginação do narrador, das personagens, altera a ordem natural dos acontecimentos, ou seja, ele fica contando o que o personagem está pensando. E o flashback é sempre que a gente tem aquele momento de que a história vai lá atrás e volta. Então, às vezes o personagem volta lá na infância, ou volta na adolescência, ele estando já na vida adulta. Então, esse é o tempo na narrativa. E o espaço? O espaço é o lugar onde a história passa. Então, toda a história também vai acontecer dentro de um determinado espaço. E esse espaço, ele pode ser variado, né? Eu posso ter um espaço aberto ou fechado, por exemplo, a história pode acontecer só dentro da casa de uma personagem, né? E aí a gente tem um espaço fechado. A história pode acontecer numa rua, né? Como eu coloquei essa imagem aqui, até de um muro, provavelmente uma escola, né? Pode acontecer numa rua, pode ser um espaço urbano ou um espaço rural. E o espaço, ele é muito importante na narrativa porque ele vai situar as ações das personagens e estabelecer com esses personagens uma interação. E muitas vezes ela vai influenciar nas atitudes, nas emoções que as personagens vão viver dentro da história. Tipos de narrador. Toda história, quando a gente conta, a gente elege um tipo de narrador para contar a história. Então a gente pode dizer, o narrador é a voz que conta a história pra gente. E esse narrador, ele pode ser narrador observador ou narrador personagem. Vamos ver as diferenças? O narrador observador, também chamado de narrador de terceira pessoa, por alguns críticos literários, e outros já vão chamar isso de foco narrativo, quando falam em terceira pessoa ou primeira pessoa, mas isso a gente vai ver mais detalhado nas outras aulas. Mas vamos pensar, o narrador observador é o tipo de narrador que conta histórias, mas ele tende a ser imparcial, ou seja, ele só conta o que está acontecendo. E dentro desse narrador observador, são características comuns para ele. A onisciência, ou seja, o narrador observador, ele sabe tudo o que vai acontecer na história. E a onipresença, ou seja, ele sabe que o narrador está presente em todos os lugares. Então, é como na Bíblia, né? Às vezes eu gosto de fazer essa referência. Na Bíblia diz que Deus é onisciente e onipresente, ou seja, ele sabe de tudo e está em todos os lugares. E o narrador personagem, o narrador de primeira pessoa, é aquele narrador que participa da história, né, ou do enredo, e ele participa como uma personagem. Então ele vai contar algo que acontece com ele mesmo, certo? Mas esse narrador personagem, ele vai variar. A gente vai ter tanto o narrador personagem testemunha,
que é aquele narrador que geralmente não é a personagem principal. E temos o narrador personagem protagonista, que sim, agora ele conta a história e ele é a personagem central dessa história. Eu trouxe 2 exemplos para vocês verem como esse narrador aparece dentro do texto. Quais são as marcas textuais que a gente pode identificar para cada um deles, tá bom? Olha, o narrador observador, então, como eu falei, ele é um ser imparcial, ele apenas conta os fatos pra gente. E como que a gente vai identificar esse narrador? A gente, quando lê o texto, nós vamos perceber que os verbos e os pronomes vão estar em terceira pessoa, ou do singular ou do plural. Vamos ler esse trecho que eu peguei de um livro? Não disse mais nenhuma palavra sobre o assunto a caminho do quarto onde foram se deitar. Então, ó, não disse. Vamos pensar? Ele. Vamos pensar aqui se a gente vai entender por que é ele, ó. Ele não disse mais nenhuma palavra sobre o assunto a caminho do quarto onde foram se deitar. Onde quem foram se deitar? Eles. Esse verbo está na terceira pessoa do plural. Enquanto a senhora Dursley estava no banheiro, o senhor Dursley foi devagarinho até a janela e espiou o jardim da casa. Então, ó, o que o narrador está contando? O que está acontecendo com esse senhor Dursley e com a senhora Dursley. O gato continuava lá. Observava o começo da rua dos alfeneiros, como se esperasse alguma coisa. Então, quem observava? A gente vai entender que era o senhor Dursley, né? Estaria imaginando coisas, né? Agora ele meio coloca o pensamento do personagem, mas ainda está narrando, ainda é o narrador contando. Será que tudo isso teria ligação com os Porters? Se tinha, se transpirasse que eram aparentados com um casal de... Bem, ele achava que não aguentaria. Então, olha só, o narrador aqui está contando, né, como que o senhor Dursley estava se sentindo. Uma história que ele vai mostrando pra gente isso a partir dos verbos. E até aqui no finalzinho aparece o pronome. Muitas vezes a gente não precisa aparecer os pronomes ali escritos. Por quê? Porque a terminação do verbo nos indica qual o pronome que ele deveria estar ali. Tá? Então, para evitar a gente ficar repetindo muitas vezes os pronomes, a gente pode colocar só os verbos aí na pessoa que se quer. Agora a gente vai para um próximo exemplo de narrador. Agora nós vamos para o narrador personagem. O narrador personagem, como eu falei para vocês, ele pode ser narrador personagem testemunha, que também é um narrador de primeira pessoa, mas que não vai ser o principal da história. E pode ser o narrador personagem protagonista, que aí ele sim é o personagem principal da história. Então vamos ver essa passagem aqui de um texto também. Minha mãe me levou ao aeroporto com as janelas abaixadas. Estava fazendo 24 graus em Phoenix. O céu estava um azul perfeito e sem nuvens. Estava vestindo minha camiseta preferida, sem mangas, de renda furadinha. Usava como um gesto de despedida. Minha bagagem de mão era uma parca. Olha, o narrador personagem é o que a gente fala também que é narrador de primeira pessoa. O que acontece com esse narrador? Como que nós identificamos ele no texto? Pelas marcas verbais. Que marcas são essas? Pronomes e verbos na primeira pessoa, do singular ou também pode ser do plural, tá bom? Então vamos ver aqui, ó, pronome, ó. Minha mãe me levou ao aeroporto, pronome de primeira pessoa, né? Pronome de primeira pessoa
aqui que a gente tem que vai identificar esse narrador, é o narrador personagem. Então, a gente tem um pronome possessivo, né? E um pronome oblíquo. Estava fazendo 24 graus. O céu estava azul, um azul perfeito, sem nuvens. Estava vestindo, ó. Ela não colocou aqui, eu estava vestindo. Mas pela terminação verbal, dá pra gente identificar o eu, pronome eu. Estava vestindo minha camiseta preferida. De novo, pronome possessivo. Né? E aí ela descreve a camiseta. E depois, ó, usava. Eu a usava como um gesto de despedida. Minha bagagem de mão era uma parca. Então, o narrador personagem é assim. Ele conta algo que acontece com ele mesmo. Então, pessoal, aqui é a bibliografia, né, do livro que eu usei para fazer essa pequena demonstração aqui dos elementos da narrativa, né, que fazem também parte do conto, dos textos narrativos, comum aos textos narrativos, tá? E aí, agora eu vou pedir para vocês acessarem a plataforma, fazerem um exercício, que é exatamente até sobre o texto que eu comecei a aula, pra gente ver se vocês conseguem realmente identificar esses elementos. Até a próxima aula!